Na vasta e árida paisagem da Terra Santa, uma batalha ancestral se desenrolava. Não entre exércitos, mas entre um homem e um império. Este é um relato de força incomparável, de vingança avassaladora e de uma queda trágica. A história de Sansão, o juiz de Israel, e os filisteus, seu povo inimigo, conforme relatado no livro de Juízes. Na vasta e árida paisagem da Terra Santa, uma batalha ancestral se desenrolava. Não entre exércitos, mas entre um homem e um império. Este é um relato de força incomparável, de vingança avassaladora e de uma queda trágica. A história de Sansão, o juiz de Israel, e os filisteus, seu povo inimigo, conforme relatado no livro de Juízes. Sansão não era um homem comum. Desde o nascimento, ele foi consagrado a Deus como um nazireu, um voto especial registrado em Juízes, capítulo 13. Sua força residia não em seus músculos, mas em um voto sagrado: seu cabelo. Aquele cabelo, uma coroa de sua dedicação, era o segredo de um poder que nenhum mortal poderia igualar. O destino de Sansão se entrelaçou com o dos filisteus através do amor. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia, e um casamento prometia união, mas trouxe apenas traição, um enigma, uma aposta perdida, e uma vingança que incendiou uma nação, como vemos em Juízes, capítulo 15. Sansão ateou fogo a toda uma colheita, mas a resposta filisteia foi cruel. Sua esposa e o pai dela foram queimados vivos. A faísca da ira de Sansão se tornava uma chama. Buscando vingança, os filisteus se uniram. Eles exigiram que os israelitas entregassem Sansão. E assim foi feito. Ele foi amarrado, um prisioneiro desarmado. Mas em um movimento final, ele quebrou as cordas. No chão, ele viu um osso, a queixada de um jumento. E com essa arma improvável, ele fez o impossível. 1000 homens caíram diante de um único guerreiro, armados com nada além de um osso, conforme Juízes 15. A história daquele dia foi gravada em pedra. O lugar foi nomeado de Ramá-Leí, o Monte da Queixada, como descrito no versículo 17. A força de Sansão, no entanto, não o protegia de seus próprios desejos. Ele se apaixonou por Dalila, e o amor se provou sua ruína. Subornada pelos filisteus, ela implorou, noite após noite, para que ele revelasse o segredo de sua força, e ele cedeu. Em sua fraqueza, ele revelou seu voto. Em Juízes 17. Meu cabelo nunca foi cortado. E enquanto ele dormia, Dalila o traiu, cortando suas 7 tranças. A força o abandonou. Ele foi capturado, seus olhos foram arrancados, e ele se tornou um escravo, uma sombra de si mesmo. No templo de Dagon, os filisteus celebraram sua vitória. Eles trouxeram Sansão para ridicularizá-lo. Em um ato final de fé e desespero, ele orou a Deus. Com suas mãos, ele se apoiou nos pilares do templo e empurrou. Com a força que Deus lhe deu, ele destruiu o templo, matando-se e a todos os seus inimigos, como está em Juízes 16:30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara em sua vida. Ele fez mais em sua morte do que em sua vida inteira. Sansão. Uma lenda de poder inigualável, mas também um lembrete da fragilidade humana. Sua história é um aviso de que a força física, sem sabedoria e autocontrole, pode levar à mais trágica das quedas. A história de um homem que foi um herói, mas também sua própria ruína.